foi um período bem forte, bem pesado na minha vida, né? Então, chegou um momento que os médicos ligaram pra Michelle e falaram, olha, se prepara pro pior. E eu tive diversos momentos, diversos desafios, né? Mas ali que eu entendi, as pessoas conseguiram vender do jeito que eu vendia. Está começando mais um Toco Sino Podcast, o primeiro podcast que conecta times de marketing comercial para alavancar as vendas da sua empresa. Eu sou Dani Botelho. E eu sou o João Rosa. Legal, João. Bem-vindo aí para um episódio novo com logo nova. Logo nova. E episódio antigo. Ué, como assim, Dani? Vamos lá, a gente tirou o primeiro episódio do ar. E o primeiro episódio do ar, ele ficou um pouquinho longo e tal. A gente resolveu rever esse episódio novo com logo nova. E a gente vai dividir em 2 episódios dessa vez. Boa. E esse episódio de hoje começa com a história de João Rosa. Boa, Dani. Então eu que tenho que falar da minha história aqui. É isso aí. Hoje é a história de Juan Rosa. Juan Rosa. Pô, a galera não sabe, né? Mas a gente tá fazendo espanhol e aí uma vez essa abertura do podcast, a gente gravou ela toda em espanhol. Ficou engraçado pra caramba. Nossa, eu ri por uns 3 dias seguidos daquilo. Foi muito bom. Mas bora lá então, Dani, falar um pouquinho da minha história. Qual que é a ideia, né, gente? A gente quer contar um pouquinho do porquê que nós estamos sentados nessa mesa, né? O porquê que nós estamos aqui sentados, gravando esse podcast, gerando esse conteúdo. Porquê que a gente, junto com o Toco Sino, consegue atender clientes para trabalhar com consultoria, com mentoria na área de marketing comercial, mas principalmente com foco na estruturação do time e dos processos comerciais. Então, a gente vai contar um pouquinho da nossa história, o que a gente fez ao longo da jornada, como que a gente chegou até aqui e o que nos dá legitimidade para falar o que a gente fala, beleza? Beleza, bora lá então. Cara, a minha história ela é grande também, Dani, sabe que eu não pago imposto para falar, né? Ó, vou até fechar o notebook aqui e começar a gravar porque tem coisa pra caramba pra falar. Mentira, eu vou deixar ele aberto aqui pra ir acompanhando o tempo e tudo mais, né? Porque senão a gente se passa um pouquinho. Mas enfim, tem muita coisa pra falar, mas eu acho que eu gosto de começar a minha história contando que Cara, o que tá acontecendo hoje é algo muito importante pra mim, né? Porque desde criança eu sabia que eu ia fazer algo muito grande. E que eu não nasci pra fazer qualquer coisa. Eu sempre quis mais, eu sempre quis ser rico, eu sempre quis ganhar dinheiro, eu sempre quis empreender. Por mais que eu fiquei muito tempo trabalhando como CLT, eu sempre quis empreender. Tanto que o empreendedorismo chega cedo na minha vida, com 18 anos, vou contar um pouquinho disso daqui. Mas eu sempre tive essa certeza. Na escola, as pessoas me chamavam de diferente, às vezes até um pouco arrogante, etc. A Michelle estudou comigo, que sempre conta essas histórias. Porque eu pensava um pouco fora da caixa, eu pensava um pouco diferente, queria fazer diferente, gostava de coisas diferentes. E não é à toa que cheguei onde cheguei, tive os resultados que tive e hoje estou aqui com esse projeto, como sócio hoje ainda da NIT Treinamentos e tudo mais. Então fico bem feliz de ter chegado onde cheguei, mas claro, sempre querendo ir um pouco mais longe. Acho que a gente tem muitos sonhos com o Toco Sino, né? Mas vamos lá, cara, a minha história profissional, ela começa com 14 anos, quando eu tive meu primeiro emprego. Comecei a trabalhar numa lan house, Dani. Então, comecei a trabalhar numa lan house, depois dessa lan house fui trabalhar numa empresa que fazia equipamentos hospitalares, então eu trabalhei no almoxerifado dessa empresa alguns meses, e depois vim para o meu primeiro trabalho de carteira assinada, que foi numa fábrica de salgados. Eu lembro dessa história. Então com 15 anos assinei a carteira a primeira vez e fiquei lá alguns meses até eu entrar na Escola Guga. Hoje, Escola Guga, na época Escolinha Guga, é uma escolinha de tênis, uma franquia, a maior escola de tênis do Brasil hoje. Guga Kirten, né? Do Guga Kirten. Tenista catarinense. Exatamente. Isso porque eu fiz 4 anos do projeto do Instituto Guga Kirten, que ele tem aqui em Florianópolis, que atende mais de 500 crianças de maneira gratuita. Legal. Que só precisam estar no colégio, né? Então é uma parceria que eles fazem com as escolas públicas. Mas enfim, eu entrei na Escolinha Guga na época. Hoje é mais de 100 unidades no Brasil inteiro e até em algumas na América Latina.
mas na época eu entrei na segunda unidade. Olha só, tinha a primeira unidade e eu entrei na primeira unidade que seria o teste para a franquia, né? Então tinha a primeira unidade que era a unidade própria, eu entrei na segunda unidade própria, mas já num modelo formatado para a franquia, que era a ideia deles. Então eu entrei lá nessa segunda unidade e fiquei 2 anos estagiando lá, trabalhava na parte administrativa, mas também ia pra quadra, como eu jogava tênis, dava aula junto com o professor Fábio Hardt, que foi muito incrível essa jornada, né? 2 anos lá dentro. Aprendi bastante coisa voltada para o esporte, etc. Mas, por que eu tô contando isso? Né? Para chegar na introdução da primeira vez que eu empreendi. Porque quando eu saí da escolinha Google, eu tinha 17 anos, quase completando 18 anos. E, cara, eu saí da escolinha Google, eu tava sem emprego na época. Eu e um amigo meu, o Erivelton, e aí a gente, olhando pro bairro, a gente sempre gostou muito de futebol, muito, muito, muito. Ele tinha recém voltado de uma experiência na Europa, em Portugal. Ele foi lá, ficou 4 meses, fez alguns testes em alguns times, porque ele chegou a jogar profissionalmente, etc. E a gente olhou, vamos abrir uma escolinha de futebol. Bora, vamos. Então, com 18 anos, cara, eu tinha recém completado 18 anos, eu ainda tava com 17, mas quando eu abri eu tava com 18, lá em janeiro de 2014. 2006. Essa conta de 20 anos. Lá em janeiro de 2014, ele olhou pra mim, eu olhei pra ele, vamos abrir uma escolinha, vamos. Aí começamos do nada, do zero. Eu peguei um projeto na internet, escrevi um projeto, a gente foi atrás de patrocínio, pegamos uma faixa, fizemos uma faixa, colocamos na frente do bairro, escolinha de futebol União, a gente deu o nome, escolinha de futebol União. E começamos a divulgar no Facebook, sem tráfego pago, sem nada, não tinha Instagram direito, era Facebook. E aí, não que não tinha, mas a gente usava mais Facebook, né? E aí fizemos a página da escolinha, meu primo fez uma arte, uma logo pra mim, o Clauber, foi bem legal. E aí nisso a gente fez os projetos, e aí as pessoas, botamos uma faixa com o nosso número, nisso veio as aulas, a gente foi no colégio avisar que abria a escolinha, a gente tinha um acesso muito grande ao colégio, porque a gente sempre estudou lá. E nessa trajetória a gente começou nesse projeto recebendo ligação das pessoas, querendo se matricular, e a gente ia a pé na casa das pessoas receber a taxa de matrícula para começar. Nisso a gente recebeu algumas matrículas, juntamos um dinheiro, compramos 4 bolas, compramos 20 coletes e alguns conezinhos para o primeiro treino. O primeiro treino foi no dia 12 de fevereiro, no dia do aniversário da Michelle, e a gente tinha 9 alunos. Eu tenho essa foto até hoje, foi muito legal, foi muito gratificante. E, cara, nisso a gente tinha uma meta, Dani, de colocar 30 alunos em 3 meses. Esse era o nosso objetivo. E no 21º dia de escolinha, a gente bateu os 30 alunos na 3ª semana. Foi muito rápido. Legal. E aí a gente achou que a gente ia estourar no norte, né? Com 3 meses, a gente já estava com cerca de 70 alunos. Uhum. Só que veio um fenômeno, né? Porque a gente tinha uma escolinha de futebol num bairro carente, não um bairro rico, que é aqui no sertão, onde eu moro. E a gente cobrava uma mensalidade só para pagar os custos de aluguel de quadra, pagar alguns dos nossos custos como professor. E na época, R$20. E lá em 2014. Porém, cara, a gente tinha 70 alunos, mas num mês pagavam 30, no outro mês pagavam 30. Nunca os 70 alunos pagaram a mensalidade de uma vez só. Nunca. Isso nunca aconteceu. Então a gente vivia nesse lance, né? A gente tinha escolinha porque a gente amava aquilo, era 2 vezes por semana. E aí o Erivelto teve que trabalhar fora também, alternativa, para conseguir sobreviver. Ele tinha recém ganhado uma filha e eu só com a escolinha na época, né? Mas aí foi a primeira vez que eu empreendi, né? Cara, foi uma história muito legal, foram 2 anos de escolinha e a gente saiu do zero a construir um dos times que ganhavam de todo mundo aqui na região de São José e Florianópolis. Ganhávamos da escolinha do Figueirense, da escolinha do Avaí que tinha aqui, da escolinha do Atlético Mineiro, da escolinha do Cruzeiro, da escolinha do Grêmio. Então várias escolinhas um pouco mais renomadas, e a gente montou um time aqui que bater de frente. A gente participou de alguns campeonatos, algumas histórias incríveis que não dá para contar aqui, mas a gente tinha um clube aqui na região que era o Balança Rede, que ganhava
todos os campeonatos, a gente era o único time assim que batia de frente com eles e inclusive perdemos uma final de um campeonato para eles e ganhamos uma outra final de um campeonato que a gente participou que foi um encerramento da escolinha com chave de ouro. Mas nesse meio tempo, né, eu falei que a gente não ganhava muito dinheiro aí com a escolinha. E aí eu resolvi abrir uma lavação. Então, com 19 anos eu tava... não tinha feito 19 anos, foi no final ainda de 2014, eu tava com 18, eu abri uma lavação, cara, lá em dezembro de 2014, eu abri uma lavação porque eu precisava ganhar dinheiro, cara, e precisava ganhar dinheiro, porque só a escolinha não dava, e aí comecei a lavação. Cara, foram 6 meses de lavação e eu nunca mais quero lavar um carro na minha vida. Tu conhece um pouquinho das histórias, mas, cara, tem cada história, eu só tenho uma certeza na lavação. Eu nunca mais quero lavar um carro na minha vida. Porque a lavação foi o primeiro empreendimento que eu quebrei. Porque olha só, a gente tinha um objetivo de lavar 3 a 4 carros por dia, que dava para pagar os custos, etc. Só que o que aconteceu? Eu fechei um projeto dentro da lavação, um contrato com uma fábrica, com uma empresa, na verdade. Uhum. E aí eu comecei a lavar mais de 3 carros por dia, 3, 4, 5, às vezes até 6 carros por dia da empresa. Mas olha como que era o pagamento deles. Eu lavava carro durante 30 dias. E aí no 30º dia eu emitia uma nota fiscal para eles. E aí quando eu emitia essa nota fiscal, eles tinham até 30 dias para me pagar. Tu ficava quase 2 meses sem fluxo de caixa. Isso eu sei agora, né? Mas na época eu vou ficar rico, né? Pô, vou começar a lavar carro pra caramba da empresa, etc. E aí o que acontecia? Eu não tinha uma mão de obra enorme, era eu, mas algumas pessoas trabalhavam comigo, alguns meninos, adolescentes. E, cara, eu parei de lavar os carros que me entravam dinheiro todos os dias, que eu podia pagar todo mundo, pagar os produtos, etc. Pra lavar carro pra empresa que me pagava 60 dias depois. Mas eu fui descobrir isso só quando eu emiti a primeira nota. E aí eu fui receber o primeiro pagamento deles. E eu já estava quase atrasando o aluguel. E, cara, isso foi a primeira nota. Quando eu trabalhei mais 60 dias, eu já estava com o aluguel atrasado. Quase. Atrasado não era um aluguel alto, mas um aluguel atrasado. Sem grana. E com pouca grana girando para comprar produto e pagar os funcionários. Quando eu vi que ia atrasar o aluguel, ia atrasar o segundo aluguel, aí eu tive que, com 6 a 7 meses de operação, fechei a lavação, porque não queria ficar atrasando. E aí o Alex, o dono da quadra que eu lavava, eu usava uma parte da quadra para fazer a lavação. O Alex é um amigo meu até hoje. E eu disse, Alex, não, vou parar, pode entregar aqui. Quando eu receber essa nota aqui, eu te pago. Demorou 60 dias, recebi a nota lá, daí paguei os aluguéis atrasados que eu tava para ele, 2 aluguéis, e tive que fechar. Mas foi a primeira vez que eu entendi, cara, que empreender não era tão fácil. E então... foi o meu segundo empreendimento aí com 18 anos, a lavação. Então, a minha história com o empreendedorismo começa cedo. Só que eu ainda tinha a escolinha, então fechei ali a lavação 6 meses depois. E aí eu precisava de uma alternativa. Eu não queria largar a escolinha naquele momento e eu achei uma alternativa que eu fui trabalhar com marketing multinível, Dani. Então eu entrei para a Rinode. Você possivelmente já deve ter escutado ou recebido algum convite de alguém te convidando para uma reunião de negócios. De oportunidade. Uma oportunidade de negócio. Queria fazer uma reunião de negócio contigo, queria te apresentar um negócio sensacional, que se você entrar, colocar mais 2 amigos, eles colocarem mais 2 amigos, todo mundo vai ganhar muito dinheiro. Mas enfim, todo mundo pensa que mas no fim a Rinode nunca foi uma pirâmide financeira, porque ela tinha produtos por trás que sustentavam e chegou em um determinado momento a vender mais de 4 bilhões de produtos por ano, fábrica própria, etc. Um negócio bem grande. E hoje também funciona expansão para a América Latina, mas eu fiquei aí 2 anos vendendo Rinode, 2 anos montando time com Rinode e cheguei a montar um time com 10, 12 pessoas, mas vendi muito, muito, muito. E aqui que entra as minhas primeiras grandes experiências com vendas, né? Eu sempre fui muito comunicativo e as pessoas olhavam, não, João, tu vai ser vendedor, tu vai ser vendedor. Com a escolinha e com a lavação eu tinha que vender, mas assim, vender um produto mesmo, assim, real, que eu fui pra frente vender e não que as pessoas só me procuravam, foi com a Rinode. E aí participei de muito treinamento, etc. E a única coisa que eu olho hoje pra trás putz, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje e tivesse pego a empresa na época que ela estava em expansão, crescendo, com as técnicas de vendas que eu sei hoje, com o que eu sei sobre venda, caramba, eu teria ficado
muito rico, teria ganhado muito dinheiro naquela época porque as pessoas não sabiam vender e até hoje sabem pouco vender, tem essa deficiência muito grande, né? Mas aí fiz um tempo de Rinodê e aí comecei a cansar, voltei para o mercado CLT, fui trabalhar numa escola de idiomas vendendo inglês e fiquei lá alguns meses, até que depois disso eu entrei no EAG, cara, e lá foram uma jornada de 6 anos e meio até sair, 6 anos e 4 meses até sair, e lá foi onde eu entrei num mundo que eu cresci demais, que foi meu primeiro contato com o mundo digital. Eu entrei no EAG, uma empresa pequena, que não tinha faturado num ano nem 7 dígitos, e saí de uma empresa que eu deixei, que eu deixei lá a área de vendas, né? Que eu fui responsável por essa área de vendas, vendendo múltiplos 8 dígitos no último ano de 2022. Então, foi uma jornada com muito resultado, né? Então, eu gravei uma aula no EAG em janeiro de 2023, e dentro dessa aula a chamada era, né, como crescer 45 vezes em 6 anos, que foi o que o EAG cresceu comigo lá dentro, né? Claro, não foi só eu que fiz a empresa crescer, mas o que eu costumo dizer é que toda a parte de vendas do EAG, desde que eu entrei, todas as vendas passaram por mim, direta ou indiretamente. Ou eu vendendo individualmente, porque em 4 anos como vendedor dentro do EAG... Foi muita ligação. Foram muitas ligações, Dani. Foram muitas ligações. Foram mais de 3.000 sessões estratégicas, 2.000, 3.000 sessões estratégicas. Muito campo de batalha, falando com muita gente e, cara, muitos milhões em vendas. Foram 8 dígitos de vendas, mais de 10 milhões. Eu falo que eu vendi individualmente mais de 10 milhões em 4 anos. E depois galguei os desafios de ser coordenador e gestor dentro da empresa. E aí sim, montei um time que chegou a ter até 18 pessoas no meu time. E esse time, nos últimos 24 meses de empresa que eu estava lá, ele vendeu múltiplos 8 dígitos. Então, 8 dígitos de faturamento. A gente chegou a montar um time que no perpétuo vendia 7 dígitos por mês. E, cara, esse foi o meu grande... como que eu posso dizer? O meu grande case de sucesso, né? Montar esse time, um time que entregou resultado, um time que bateu as metas da empresa nos anos de 2020, 2021, 2022 a gente não chegou no resultado, mas 2021 foi assim, estrondoso, foi algo muito legal, um resultado muito bacana. E, cara, quando eu entrei no EAG, quando eu entrei nessa grande busca de aprendizado, eu comecei a estudar muito, e aí tive o contato contigo, né? A gente trabalhou junto e você foi me moldando, me apresentando algumas coisas, como a pré-venda, que foi um setor que eu me identifiquei muito e acabei construindo todo esse processo dentro do EAG. Depois a gente aprofundou na área de vendas também, e dentro dessa jornada de 6 anos, cara, eu ajudei muita gente. Porque quando a gente começou a ter resultado lá no EAG, eu fui fazendo muitos benchmarks, porque as pessoas queriam entender, meu Deus, como é que essa área do EAG é estruturada? Como é que essa área comercial do EAG é estruturado? E eu fui ajudando, a gente faz desse jeito, até que em um determinado momento, porque eu comecei como vendedor no EAG, né, até contextualizando. E a gente começou vendendo, patinamos em alguns anos, mas sempre vendendo e dobrando todos os anos. E, cara, teve alguns momentos que a gente teve alguns desafios grandes, né? Eu lembro que em 2018 eu fiquei algumas semanas, alguns dias sem vender, morrendo de medo lá no final de 2018, e medo de ser demitido e etc. E cara, era muito louco pensar nisso, porque hoje, fazendo uma engenharia reversa, a gente consegue perceber a influência da energia e principalmente da confiança na hora de vender, né? Porque nessa época não vendia um dia, não vendia outro dia, começava a ficar estressado, começava a ficar preocupado, e aí não vendia e vinha a pressão. E acabava não acontecendo o resultado e começava toda aquela desconfiança. Putz, por que não tá vendendo? O que eu tô fazendo de errado? A Michelle lembra que eu ficava sem vender, eu quase não dormia porque eu ficava muito preocupado com os resultados e também com o comissionamento, né? Claro. Eu recebia o comissionamento. E aí eu lembro que é um período que acontece com todo vendedor, né? Quando ele fica alguns dias sem vender, começa uma cobrança, começa um questionamento. E aí a melhor coisa para tu voltar a vender, sabe o que é? Fazer uma venda.
Porque fazer uma venda te dá confiança. Nada gera mais confiança e gera mais venda para um vendedor do que ele fazer uma venda. Então, a partir do momento que tu consegue fazer a primeira venda, aquilo te gera muita energia, te gera muita confiança, te gera confiança para voltar a vender, e aí tu emenda uma na outra, toca o sino, etc. Vem todos os rituais que a gente sempre faz. Então, dentro dessa minha trajetória como vendedor, eu sempre contava que eu não era o cara que eu tinha o melhor fechamento de vendas, né? Eu não era um cara extremamente agressivo nem nada, mas eu tinha algo, Dani, que era meu diferencial, que era a construção de relacionamento com o cliente. Eu sempre falava que, olha, pode ser que eu não venda para todo mundo que eu conversar, mas dificilmente alguém que eu não conversar não vai lembrar de mim, não vai passar por aquele processo que nossa, esse cara é interessante, esse cara sabe do que ele está falando. E sempre foi isso. Essa construção de relacionamento foi algo muito forte que me ajudou a vender. Eu vendia muito mais pelos relacionamentos que eu construía do que necessariamente no início pelo fechamento, pela agressividade, etc. Depois, é claro que a gente vai ganhando confiança, ganhando resultado, ganhando bagagem, e isso também vai aparecendo, né? Mas a minha construção de relacionamento sempre foi meu ponto forte. Por isso que, cara, eu me tornei muito amigo de muitos clientes, muitos, tanto que eu saí do EAG e muita gente continua no meu ciclo de amizades, no meu ciclo de relacionamento pelas amizades que eu construí. Então, tem cliente como, por exemplo, o Thiago Ceciliano, da minha época, que eu me tornei muito amigo dele, virei padrinho de casamento dele, fiz parte de um relacionamento que ele construiu na época com a Zenaide para ele se tornar sócio da NIT Treinamentos, e pasmem, eu saí do EAG, ele me convidou para ser sócio, e hoje, no momento que eu estou gravando esse podcast, ainda sou sócio do Thiago na NIT Treinamentos, cuido e sou hoje CEO responsável pela operação junto com ele. Entrei nessa transição onde ele ganhou a bebê e teve que se afastar um pouco da empresa, e estou ajudando ele a cuidar da empresa. Então, fruto do relacionamento que eu construía. Outros clientes que me ligam, que me mandam mensagem, que pedem ajuda. Quando casei com a Michelle, me ajuntei, né? Recebi presente de vários clientes. Quando a gente viaja, por exemplo, ia para São Paulo, cliente ia me receber no aeroporto, me levava para passear, para sair. Sempre quando eu ia para as imersões também do EAG em São Paulo, sempre saía com vários clientes para fazer conexão. Então, cara, esse relacionamento que eu construía, ele sempre foi algo muito forte que me abriu muitas portas e me ajudou muito a vender. Tanto que muitos clientes que passaram pelo EAG, eu costumo dizer, né, da turma 9 que eu vendi até a turma de 25, que eram turmas pequenas, de até 50 pessoas, eu sabia o nome de core salteado, a turma de todas essas, 500, 600, 700 pessoas que passaram da turma 9 até a turma 25 e construí muito relacionamento com eles. Depois a gente começou a fazer turmas para 300, daí eu não conseguia mais lembrar, foi pro online também, aí eu não conseguia mais lembrar de todo mundo. Mas, e aí, cara, esse período foi o período que eu fui vendedor. E esse período que eu fui vendedor, foram muitos desafios que a gente passou no trajeto, né? E eu lembro que a gente começou esse processo comercial no EAG trazendo muito uma parte de coaching para dentro das sessões. Porque era o que o Marcelo fazia. O Marcelo, que ele vende antes, Marcelo Germano, ele fazia uma sessão de coaching para vender. E eu peguei aquilo, aprendi a fazer aquela sessão de coaching, e ao longo dos anos eu fui adaptando para uma sessão de vendas. E boa parte do nosso método, da área, na parte de vendas, ele vem, Dani, dessa sessão de coaching que foi transformada em uma sessão de vendas que converte lá no final. E essa conversão, e um dos detalhes que a gente tem dentro desse processo de quando eu era o vendedor, eram os pares que a gente fazia. Então eu tinha um par muito forte contigo, que você era gestor geral, mas com um braço muito forte em marketing. Então aí que começa essa primeira história dessa conexão entre marketing e comercial. Porque eu, como comercial, eu nunca tive um marketing como meu inimigo, eu sempre trocava muita ideia, até pelo relacionamento pessoal que a gente tinha, e sempre alimentando, e depois que você saiu, eu tive esse relacionamento muito forte com a Aline, né? Depois ela veio a ser gestora de marketing comercial, depois ela ficou como gestora de marketing, eu como gestor de comercial, e teve essa conexão, essa troca muito grande entre o marketing e o comercial.
essa retroalimentação, onde chegava o lead, eu atendia esse cara, eu falava com ele, eu testava coisas novas. Então, tudo que podia ser testado para aquele processo funcionar, eu testava e era muito rápido. Inclusive, eu sempre recebia feedback teu e do Marcelo. Não, um dos pontos positivos que a gente vê, João, teu como vendedor, é porque a gente fala uma coisa e tu já testa na ligação seguinte. E eu sempre tive essa mente aberta aqui. Dentro da área de vendas, a grande facilidade que a gente tem, Dani, é que a gente pode testar na próxima ligação. A gente pode validar tudo que a gente quiser mudar na próxima ligação. Não que é legal mudar sempre, mas se a gente está num processo de melhoria contínua, isso é muito interessante. Então a gente testa uma ligação, a gente fez errado numa, a gente não precisa fazer errado na outra. A gente pode mudar e adaptar o nosso discurso para a próxima. Isso é uma mentalidade que sempre facilitou muito para o meu crescimento como vendedor. Então eu entrei lá no EAG com 20 anos, e fui galgando e sempre melhorando esse processo. E aí eu lembro que você sai e a gente começa a ganhar mais responsabilidades dentro para fazer a empresa crescer, para fazer as coisas acontecerem. E aí chega um desafio para mim, porque o EAG começou a expandir, não dava mais para ficar o João, né? Então o João fazia pré-venda, venda, fazia um pouco de CS, fazia relacionamento, fazia tudo. Só que chegou um momento que não dava mais para eu atender tudo aquilo sozinho, precisava chegar mais gente. E entrou lá em 2019, no fim de 2019, uma pessoa na época chamada Naya, ela entrou como pré-vendedora. E aí eu construí todo aquele processo de pré-vendas, todo aquele processo de vendas. E o que aconteceu? Com a entrada da Naya, a gente ganhou em volume. Porque olha só como é que era a história. Eu passava um tempo agendando e um tempo vendendo. Só que quando eu estava vendendo, não tinha ninguém agendando. E quando eu estava agendando, não tinha ninguém vendendo. Então ficava esses picos e vales de conversas, de reuniões, e não conseguia manter aquela produtividade alta, aquele volume alto de vendas. Eu vendia bastante, mas eu comecei a vender muito mais quando a Naya entrou e eu comecei a focar só na venda. E aí, cara, eu foquei só na venda, a Naya começou a agendar, a gente construiu um processo, foi validando, e com a entrada da Naya eu comecei a vender muito mais. Mas a entrada da Naya veio de um projeto que eu e a Aline construímos, que ficou chamado de a formação de novos Joãos, né? Eu lembro que a Aline falou, João, cara, agora a gente vai crescer, eu quero escalar o marketing, o EAG precisa escalar e o comercial precisa escalar, mas só contigo não dá. A gente precisa de mais pessoas, a gente precisa que as pessoas façam o que tu faz. E eu lembro que a Aline chegou e falou isso pra mim, e dentro de uma apresentação que a gente fez lá no Mastermind do EAG na época ainda não era o conselho, era só o Mastermind, que era os comandantes de alto impacto, tinha um tópico lá que era a formação de novos Joãos. E quando a gente foi entendendo isso, a gente foi olhando para tudo que eu fazia, ele já estava processualizado. Só que a partir do momento que eu entendi que a gente ia ter que replicar aquilo, eu comecei a, além daquilo que já estava processualizado, a transformar todos os discursos de uma maneira que podia ser replicável. Todos os discursos, todos os processos, as maneiras que a gente abordava o cliente. Então eu fui documentando tudo aquilo, que foi a grande sacada que eu tive, para que quando outras pessoas fossem entrar, eu conseguisse treinar de maneira mais fácil, mais ágil e etc. E aí começa esse processo de, cara, transformação de um vendedor para um cara que começava a se tornar um gestor, para uma pessoa que começava a ter novas responsabilidades. E até inclusive a gente gravou um podcast com a Aline sobre liderança. A minha parte de liderança dentro do EAG foi muito fácil, entre aspas, porque eu era um líder técnico, eu construí toda a área de vendas, eu comecei a desenvolver dados, números e processos, e as pessoas iam entrando já num processo que estava construído por mim, que eu tinha resultado com aquilo. Então, além de líder, eu fui um líder técnico primeiro daquelas pessoas. Então, quando foi feita essa transição de vendedor para gestor, foi muito mais fácil conquistar o direito de liderar, porque na verdade eu já havia conquistado antes mesmo de ser gestor, porque aquelas pessoas já me enxergavam como um coordenador, como um gestor dentro da função, pelos resultados e por tudo que eu conduzia mesmo naquele momento, né? E aí, Dani, vem esse grande desafio, que era formar as pessoas. Então, eu comecei a processualizar tudo que eu fazia. E, cara, entrou a Naya, eu comecei a ajudar a Naya, treinar a Naya, fazer roleplay com a Naya, que era ouvir as ligações e dar feedback, e ao mesmo tempo fazendo as minhas próprias ligações. E aí a gente começa a expandir o time. Então, a Naya entra no final de 2019, fica 6 meses eu e a Naya, até que a gente chega naquela pico de vendas do EAG, que quando a gente vai para o online,
e vem a pandemia. A gente vai para online, a gente sai de turma de 50 pessoas no máximo para turmas sem limites, turmas online. A gente faz nosso primeiro lançamento de 7 dígitos e, cara, era só eu vendendo. Eu lembro que esse primeiro lançamento foi em maio de 2020, onde a gente começa aquele ano 2020 muito bem, porque entrou a NAI, a gente começa a aumentar o volume de vendas em janeiro, aumentar o volume de vendas em fevereiro, e começa março voando, pum, vem a pandemia, e aí cai todas as vendas em março, a gente para de vender, fica 60 dias quase sem vender, produzindo conteúdo pra caramba, ajudando o máximo de pessoas possíveis de forma gratuita, até que a gente resolve fazer um lançamento para vender. E esse lançamento, cara, foi um lançamento que foi investido muito pouco mesmo. Assim, foram poucos 5 dígitos, não chegou na época nem a 6 dígitos de investimento, assim, foi bem menos do que isso. E esse lançamento foi o primeiro lançamento de 7 dígitos que a gente fez no EAG. E, cara, dentro desse lançamento, eu vendi 90% das vendas, 85% a 90%. Eu tive que formar outras pessoas para vender. Na época a gente tinha especialistas. Eu lembro de alguns especialistas falando que o João tá me treinando aqui e tal para poder ajudar a vender e tal, porque o volume era bem grande. Exatamente. E aí eu treinei uns 3, 4 especialistas com o processo, com o método, com o script, porque eu sempre acreditei muito em script. E, cara, eu treinei essa galera nesse método, mas mesmo assim fiquei com a maioria parte das vendas, a Nai agendando tudo e me ajudando. E, cara, eu lembro que foram 2 semanas intensas, que eu começava 8 da manhã e ia até 10:30 da noite fazendo sessão estratégica e vendendo. E depois disso, fazendo a organização de todos os dados para mandar atualização no grupo e ir até meia-noite trabalhando. E foram, assim, 14 dias. Cara, 14 dias que fizeram com que eu vendesse quase todos esses 7 dígitos, né? Então foi um pouco menos, não chegou a dar 7 dígitos de venda que eu fiz, mas foram múltiplos 6 dígitos, foi o maior número de vendas disparado no EAG, porque eu peguei aquele lançamento sozinho, basicamente, e aí o pessoal vendeu um pouco mais, mas ali que eu entendi, as pessoas conseguiram vender do jeito que eu vendia. Então aqui a gente tem um ponto interessante. A Naya já estava fazendo pré-venda como eu fazia, e as pessoas conseguiram vender do jeito que eu vendia. Uhum. E nesse momento a gente começou a trazer vendedores para o EAG. Foi a primeira vez e a única que a gente contratou vendedor, não contratou pré-vendedor. Então eu lembro que eu contratei o Murilo e a Isabel na época, e contratei mais um pré-vendedor, que foi a Eli na época. Foram 3 pessoas, e o Murilo e a Isabel para vendedora e a Elisandra para ser pré-vendedora. Um pouco depois desse lançamento, né? E, cara, e o Murilo e a Isabel ficou 30 dias, ela acabou saindo, o Murilo veio, ficou. E o Murilo, eu treinei ele desde o início, do jeito que eu fazia, com o mesmo processo. E o Murilo começou a dar resultado, o Murilo começou a performar, começou a vender basicamente igual ao que eu vendia. E aí eu lembro que a gente ia contratando mais pessoas, agora para vendedores, e eu ia ajustando aquele processo, para deixar cada vez mais replicável, e aí foi entrando outras pessoas ao longo do restante do ano, né? Porque o Murilo entrou lá em julho, e a gente foi vendendo, e eu lembro que nesse ano 2020, quando a gente começou a expandir, a gente triplicou o EAG naquele ano 2020, né? Então a gente vinha de um resultado em 2019, em 2020 a gente fez 3 vezes esse resultado, a gente bateu a meta do ano. No dia 1º de setembro, a gente bateu a meta do ano. A meta do ano era dobrar o faturamento de 2019. A gente bateu no dia 1º de setembro. E dali em diante veio uma nova meta e a gente foi atrás daquela meta. E naquele ano de 2020 a gente chegou naquele resultado que era triplicar e um pouco mais o faturamento do ano anterior. Então foi um resultado com muita energia. E aí, cara, foi aí que eu percebi uma coisa muito legal. Que eu tinha um negócio diferente. Porque nisso estava o Murilo vendendo, depois veio o Dylan, e aí a gente começou a fazer uma transição da Naya, começar a vender, a gente começou a contratar outras pessoas para o time comercial, outros pré-vendedores, e, cara, eu lembro que a gente pegava os resultados de venda, pegava os lançamentos que a gente fazia, assim, campanhas específicas, e aí no final ia fazer o relatório. João vendendo X. Murilo vendendo X,
Vou dar um exemplo. O João vendendo, sei lá, 300, 400 mil. Murilo vendendo 300, 400 mil. Dylan vendendo 300, 400 mil, que eram os 3 vendedores na época, né? Aí... A performance ficou... Conversão, João 50, Murilo 45, Dylan 48. Num outro lançamento, João 48, Murilo 52, Dylan 50. Ticket médio, sei lá, 10 mil de ticket médio, o outro 12 mil de ticket médio, o outro 11 mil de ticket médio. E aí eu comecei a entender que tinha algo diferente ali, que era um processo que ele era basicamente replicável, mas o principal ponto, ele entregava o resultado, que não era mais o vendedor que estava entregando o resultado, era o processo, porque todo mundo seguia o mesmo script, a mesma forma de falar com o cliente, era a mesma sessão estratégica, era a mesma apresentação, a mesma forma de apertar na dor, e a gente estava tendo resultados todos na curva. Não tinha nenhum resultado fora da curva. E aí foi aí que eu me toquei que, putz, aqui a gente tem uma máquina de vendas. Eu gravei um podcast uma vez com o Thiago Reis, que ele fala que uma máquina de vendas, ela se caracteriza quando a gente tem uma linha de resultados e não tem nenhuma curva de resultado. Porque toda vez que tem um resultado fora da curva, ele não se caracteriza como uma máquina de vendas. Uma máquina de vendas é a previsibilidade, que ela entrega todos os resultados com uma variação muito pequena, todo mundo convertendo a mesma coisa. Cara, foi aí que a gente começou a expandir o time comercial e contratar mais gente. Então a gente termina esse ano de 2020 com, 6 pessoas na área comercial. E em 2021 a gente começa a crescer até chegar a 15, 16 pessoas. E 2022 chegou a 19 pessoas, 18 a 19 pessoas na área comercial. Então foi aí que foi validado, o processo comercial funciona, mas ele não funciona agora só com o João. E ele funciona com outras pessoas e convertendo a mesma coisa. Então eu lembro que eu termino 2020 com um processo comercial que eu tinha construído dentro do EAG, que ele ajudava a treinar as pessoas, que ele convertia, na época, uma média de 50% e ele era replicável para outras pessoas. E aí a gente vem para 2021, a gente começa a expandir, e aí eu começo a ter um pouco mais de desafio com pré-vendas, porque eu tenho que aumentar muito o time de pré-vendas, e aí é onde a gente começa a construir um time de pré-vendas que começa a ter resultado também. 2021 vem, a gente vem em busca de um grande resultado, que era dobrar o que a gente fez em 2020. E, cara, foi trabalho pra caramba. Foi muito trabalho, porque a gente começa um pouquinho atrás, porque começa a estruturar todo o time. Aí vem 2021 e em janeiro a gente vai bem. Fevereiro a gente vai bem. E, cara, no dia 6 de março eu sou entubado por Covid. E fico 15 dias entubado, 22 dias internado, e um time que tinha começado a vender bem, cai todo o resultado, não só pelo João, mas porque dentro do EAG o Marcelo Germano ficou muito mal, o Luca ficou muito mal, um time, sei lá, de 17 pessoas, 7 ou 8 pegaram Covid, e eu, o Marcelo e o Luca foram os 3 casos mais graves, mas sem nenhuma comparação ao meu, que fui entubado, né? E nesse período de intubação, 1 mês fora, 30 dias fora. Aí eu lembro que desse período que eu fiquei fora, eu volto, fico 10 dias e pego férias, fico mais 30 dias fora para recuperação. Então, no total, eu fiquei nesse ciclo sem trabalhar direito, sem performar, sem vender, 70 dias fora. E nesses 70 dias, os resultados caem demais. Eu volto em maio, já recuperado, ainda com alguns desafios, mas foi um período bem forte, bem pesado na minha vida, né? Então essa intubação foi um momento que chegou um momento que os médicos ligaram para a Michelle e falaram, olha, se prepara para o pior, e graças a Deus não aconteceu. A gente recebeu muita energia. Tinha uma corrente forte. Uma corrente muito forte mandando energia pra mim. E foi aí que eu percebi que eu era querido por muita gente, cara. Foi aí que eu entendi que o meu talento de construção de relacionamento era muito forte. Porque
muita gente, muito cliente do EAG me mandou mensagem, pra mim não, né, mas mandou pra Michelle, mandou pra Aline, que tava cuidando, recebendo todas essas mensagens, todo dia pediam atualizações, e eu percebi que eu era querido por muita gente, e foi um momento assim, quando eu me recuperei muito gratificante ver o carinho das pessoas, o quanto que elas agradeceram a minha vida, e eu sou muito grato por tudo aquilo, por quanto o EAG me ajudou, né? Então o Marcelo Germano e a instituição EAG não mediram esforços para me ajudar naquele momento, para cuidar de mim. E claro, fui muito bem assistido pela Unimed aqui, eles salvaram a minha vida, foi um tratamento incrível. Mas passando isso, né, eu saio, pego férias para me recuperar, depois de 70 dias volto e já volto como gestor, que aquele 2021 já estava alinhado que eu ia sair dessa transição de vendedor, e porque eu consegui fazer outras pessoas entregarem resultado como eu estava entregando, e aí ia ficar só cuidando desse time. E quando eu volto, a gente começa a grande expansão no time, né? Então, Aí tu assume como coordenador. isso. E aí, quando eu volto em maio, eu assumo como coordenador. Antes eu vendia e agora ali... A única diferença da minha função foi que eu parei de vender e fiquei só coordenando. Antes eu já coordenava, já cuidava de tudo, já contratava junto com o gestor, com o gestor que era o Rogério, que estava cuidando, mas eu fazendo uma parceria com ele. Já contratava, já treinava, já dava feedback, já cobrava, mas estava no campo de batalha vendendo. E aí ali eu parei de vender, já estava cansado de vender também. E fico só cuidando do time porque vinha para uma grande expansão, né? Então a gente começa a contratar 4, 5, 6 pessoas ao mesmo tempo para crescer aquele time, porque a meta era muito grande, a meta era muito audaciosa e a gente tinha feito dos 100% que tinha que ter, da metade da meta do ano que tinha que ter sido feita, a gente tinha feito 30%, 40%. Não tinha feito o que tinha que fazer, já estava atrás, né? E o segundo semestre ia ser pauleira. E, cara, eu trabalhei muito em 2021. Muito, 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 muito mesmo, assim. Pra caramba, pra alcançar aquele resultado. E, cara, foi aí que eu comecei a construir esse time. E agora veio os primeiros desafios, que era transformar as pessoas que eu tinha formado em pré-vendedores em consultores de venda. Porque até então, consultor de venda era eu e o Murilo, e a Naya, que foi a primeira pessoa que eu transformei em pré-vendedor para consultor de vendas, mas a Naya estava um tempo já, né? Só que os outros pré-vendedores que eles tinham que subir de cargo, eles estavam 3, 4 meses. A Naya estava 1 ano, né? Então ela teve muito mais tempo. Já entendia todo o processo. E aí eu comecei a treinar esses pré-vendedores e comecei a montar um método também para transformar pré-vendedor e vendedor. Que é o método que a gente fala o tempo inteiro, que é a repetição, cara. Pega o script e transforma, faz esses caras repetirem o script, faz esses caras repetirem o script e vai dando feedback, ouvindo ligação, dando feedback. Por quê? Porque o processo estava montado para ser vendedor, o processo estava montado para ser pré-vendedor. Então eu tinha que treinar eles no processo. E, cara, foi muito louco, porque essas pessoas foram sendo promovidas e a primeira promoção que eu fiz já como gestor foi a do Bit, a do Marcelo, que grava podcast com a gente de vez em quando, tá em um dos nossos projetos, atuando como coordenador hoje, e eu promovi o Marcelo, na época eu depois promovi o Zé, que vai gravar um podcast com a gente também, e comecei a crescer esse time, né? Comecei a contratar pré-vendedores, comecei a contratar mais e mais pré-vendedores, treinar todos esses pré-vendedores e também, ao mesmo tempo, transformar pré-vendedores e vendedores. Então começa essa grande virada de gestor para, eu estou transformando gente, promovendo gente e contratando um time, formando um time grande, e aí a gente chega aí no final de 2021 com um resultado correndo atrás do resultado do primeiro semestre e chega lá no dia 21, no dia 22 de dezembro de 2021, a gente bate aquela meta do ano, e aí foi um ano assim pra mim que, cara, eu lembro que eu bati aquela meta, eu chorei pra caramba, porque foi um desafio enorme, tudo que já tinha acontecido em 2021, a gente sai atrás, vai buscar, alcança aquele resultado, e aí eu lembro que eu tinha um time que tava na palma da minha mão. A gente vem de um evento ali em dezembro, voltando para o presencial em dezembro de 2021, com 800 pessoas no EAG, então foi o maior evento disparado, e aquele evento também foi com uma energia incrível, e cara,
bate aquela meta, aquele resultado, o time rodando, redondo, vendendo, e aí a gente tinha chego no marco de vender 7 dígitos por mês no Perpétuo também no final daquele ano. Na verdade acho que em agosto a primeira vez que a gente conseguiu, 2020, não, daí foi em agosto de 2021 a gente chega naquele resultado. E depois teve um lançamento que a gente fez múltiplos 7 dígitos, então foi algo sensacional, assim, e termina um ano assim em alta, com muita energia, com muito resultado e o time crescendo. E depois vem para 2022 também, a ideia era dobrar de novo, mas chega no final do ano e a gente não consegue o resultado de dobrar. A gente cresce, sei lá, 50% do que a gente tinha, do 50% a 60%. Chegou, na época, acho que 60% a 70% do resultado que tinha que alcançar em 2022. Mas foi um resultado de crescimento, mas não foi um resultado que era o esperado. Mas, cara, 2022 vieram alguns desafios, né? Porque conforme o time foi crescendo, eu comecei a ter que demitir gente, comecei a ter que lidar com algumas pessoas pedindo para ir embora para outras oportunidades, inclusive até o próprio Marcelo, ele pede para sair para ir para uma outra oportunidade, ele foi morar fora um tempo, ficou 3 meses em Portugal. E pessoas que começaram a minar a cultura do time, que depois a gente teve que tirar e lidar com esses desafios. E também vem o momento que eu tinha que promover pessoas a gestores. Então eu tive que fazer a minha primeira promoção, que foi o Matheus, para coordenador. E para fazer essa primeira promoção, eu comecei lá no final de 2021 testando algumas pessoas, dando algumas responsabilidades. Algumas pessoas foram se destacando até que no meio de 2022 o Matheus é promovido lá em junho e ele me ajuda a coordenar esse time, que a gente chegou a um time a ter, se não me engano, 18 ou 19 pessoas. Só te fazer um cálculo. Então eram 6 vendedores, 6 vendedores, 9 para vendedores, 10 para vendedores, 16. Aí tinha um coordenador, 17, e tinha mais uma pessoa que ficava, o LDR lá que eu comento, né? Que era a Jéssica. Então 18 pessoas, né? Comigo dava 19 esse time. Foi o maior time do EAG na época. Então tinha toda essa galera assim, e eu lembro que eu liderava toda essa galera e eu entrei num caos em um momento, porque eu liderava todo mundo, tinha que fazer uma a uma com todo mundo até formar o Matheus. E cara, vieram muitos desafios em 2022, manter a consistência, mudança na forma de produto, mas uma coisa começou a funcionar: o processo de contratação e treinamento de pré-vendedor. Foi nesse ano de 2022 que eu validei com muita gente. Eu contratei mais de 12 pré-vendedores entre entrada e saída naquele ano, mas todos esses pré-vendedores eles foram contratados em até 10 dias. O que mais demorou, em até 10 dias eles estavam agendando do jeito certo, falando com o cliente de maneira sozinha. Até a gente espremer esse processo para 7 dias, né? Que foi uma das minhas grandes vitórias, que era contratar pessoas, treinar essas pessoas e elas estarem ligando, prontas no campo de batalha, entregando resultado. E começou a promover outras pessoas para consultores de venda, e treinar muita gente, que é esse mesmo processo, né, Dani, que hoje a gente replica em clientes, replica em consultorias, que a gente vem dando o mesmo resultado, treinando essa galera, eles estarem prontos para ligar em 7 dias. Tudo isso no processo baseado em repetição e bem acelerado. Então, Dani, os desafios de 2022 foram promover gente, demitir pessoas. Eu lembro que eu contratei umas pessoas que tecnicamente elas se desenvolveram e eram boas, mas, cara, elas não entregavam volume, não entregavam o volume ideal que a gente precisava, e aí tinha que demitir. Só que quando eu pegava para avaliar uma ligação boa, só que aí não fazia o número de ligações que a gente precisava, não entregava o número de tentativas que a gente precisava e teve que demitir. Peguei outras pessoas que elas não conseguiam entregar o resultado porque constantemente ocorreu algum problema, alguma desculpa, e aí não entregava o resultado. Tivemos que demitir também. Tivemos pessoas que entregavam resultados, mas tinham problemas comportamentais. E aí tivemos que demitir também. Mas, mesmo assim, tinha ali um time que entregou muito resultado, né? E uma das coisas que me deixa mais feliz é que quando eu saio do EAG, já em 2023, em fevereiro de 2023, esse ano, eu deixo um time lá
com todo mundo que tá no time, sem contar a Jéssica, que já entrou como LDR, todos começaram como pré-vendedores. Todos os vendedores, o Murilo já tinha saído, né? Aquele cara que eu contratei lá, né? Todos os vendedores que tinham, quando eu deixei, esses vendedores eram pré-vendedores, e o meu coordenador que estava lá, que tá até hoje no EAG, ele começou como pré-vendedor, foi para vendedor, para consultor de vendas, e depois foi promovido a gestor, né? A coordenador. Então, olhando um cenário de sempre olhar para o desenvolvimento do time, e aquele time entregando muito resultado, entregando 7 dígitos de faturamento por mês. Então, 2022 foi um ano que a gente, basicamente, quase todos os meses chegamos nesses 7 dígitos de faturamento. E então, foi um ano que só o time comercial, nessa estratégia de perpétuo que a gente chama, vendeu mais de 8 dígitos, né, no perpétuo, porque era um dos objetivos. E então a gente termina 2022, por mais que não alcance a meta da empresa, que envolvem outras coisas também, mas até o próprio time comercial, a gente não chega no resultado, mas o time comercial ele entregou muitos resultados ao longo da jornada, foi quebrando recorde atrás de recorde, e a gente foi crescendo, e eu fui entendendo também que tinha um tempo de lapidação, né? Porque essas pessoas que a gente ia promovendo, para eles conseguirem ter esses resultados consistentes como consultor de vendas, tinha uma curva de aprendizado que a gente o tempo inteiro estava tentando diminuir essa curva, né? E aí hoje, quando eu saí, essas pessoas que foram promovidas para consultores de vendas, né? Elas estão jogando um nível muito alto como vendedor. Inclusive, no mês passado, até postei um stories que eu recebi de um menino que trabalha comigo, inclusive ele vai gravar, o Dani Ferraz, que trabalhava comigo lá no EAG, que é consultor, que ele bateu um recorde de vendas no mês, que só eu tinha chego naquele resultado, e ele chegou naquele resultado, só eu como vendedor tinha chegado nesse resultado, ele chegou com o resultado, e eu lembro muito de trabalhar com ele, porque ele sempre duvidava dele mesmo, mas ele tinha muita habilidade, muita qualidade, só que faltava muita confiança, muito one-on-one, muita conversa, muito feedback, muito roleplay das ligações dele, mas chegou um momento que não era mais roleplay, não era mais ouvir e dar feedback técnico, era feedback de confiança, dizendo que eu acredito. Emocional ali. Emocional, exatamente. E até que ele engatou uma série de vendas, pra caramba. E, cara, eu vivi todos os desafios que um gestor pode viver. Então, funcionário passando mal, funcionário com falta de confiança, funcionário que vinha conversar comigo chorando, por todos os conflitos emocionais que viviam. Então, foi um ano que eu cresci muito, 2022, tive muito resultado, e foi o ano que eu mais ajudei pessoas, né? Porque dentro do EAG, a gente tinha um treinamento chamado Máquina de Vendas, que falava da parte de marketing e comercial, que eu e a Aline, a gente entregava esse treinamento, e ali a gente formou mais de 300, 400 pessoas que participaram de todas as edições, né? A primeira entrega foi lá em 2020, e aí foi até melhorando, lapidando, até 2022, que a gente entregou para bastante pessoas esse treinamento Máquina de Vendas. Então, ajudei muitas pessoas com o método que eu tinha construído. E saí do EAG, cara, deixando lá dentro um processo para contratar, um processo para treinar, um processo para pré-qualificar cliente, um processo construído e desenhado para vender para cliente. E meu último desafio foi agregar as vendas que eu estava chamando de expansão para dentro da área comercial. Então, o CS não vendia. A venda para quem já era cliente, né? A venda para quem já era cliente sendo feita pelo setor comercial, que aí sim eu agreguei mais uma pessoa no meu time, que ele só ficava vendendo para quem já era cliente, então eu estava construindo esse processo também. Boa. Então, eu saio de lá deixando esse processo todo organizado, claro, sempre com pontos de melhoria, e eles com certeza estão melhorando até hoje, mas essa é a minha trajetória, assim, né? Então, comecei a trabalhar com 14 anos, fui por muito tempo consultor de vendas e depois formei um time que vendeu múltiplos 8 dígitos nos últimos 24 meses de acompanhamento, e saindo de lá, aí a gente vem com as consultorias, com as mentorias que a gente está entregando até hoje, né, Dani? Então, nessa minha trajetória, cara, eu tive diversos momentos, diversos desafios, né? Então,
o desafio de trabalhar sozinho, de ter que fazer tudo sozinho, depois o desafio de treinar outras pessoas, depois o desafio de ser gestor, depois o desafio de promover alguém, o desafio de demitir alguém, depois o desafio também de construir processos replicáveis para outras pessoas performarem quanto eu, porque eu não poderia deixar de ser vendedor e as pessoas venderem menos do que eu, né? Porque isso seria um problema para a empresa. Então, era um dos alinhamentos e um dos medos que o Marcelo e o Rogério tinham. Se eu promover o João, quem é que vai vender? Até que eu só fui promovido quando eu tinha outras pessoas vendendo o que eu vendia. Igual. Exatamente. E eu que treinei essas pessoas, né? Boa. E claro, isso é a parte de comercial, né? Além disso, eu fiz parte dessa virada do EAG, onde fui co-host do podcast do EAG. Então, lá dos hoje quase 200 episódios, quase 100 episódios eu participei. Eu e a Aline éramos co-hosts do Marcelo Germano. Então, ou o podcast tinha eu, Aline e Marcelo, ou eu e Marcelo, ou Aline e Marcelo, e mais um convidado, né? E a gente foi um dos percussores dos podcasts, começou em 2019, e tanto que durante os últimos 3 anos o podcast Empresa Autogerenciável, ele tá lá no top 10 dos podcasts mais ouvidos na categoria negócios do Spotify. Então, vocês vão me ver, quem for assistir algum podcast do EAG vai me ver muito lá. E muitas pessoas não conseguiam enxergar o João longe do EAG, né? Tanto quando eu saí foi um baque para muita gente, recebi muita mensagem, mas o EAG ele teve uma trajetória linda na minha vida. Eu sinto que eu ajudei muito o EAG a crescer essas 45 vezes enquanto eu estava lá dentro. E o EAG me formou, né, cara? O EAG me deu a oportunidade de crescer. Então, eu tive acesso a muito treinamento, a muito curso, a muita oportunidade a conversar com muita gente. E eu aproveitei isso. Eu estudei, eu me dediquei, eu me conectei, eu gerei resultado, muito, muito resultado. Então, foi foi um crescimento mútuo, né? Eu cresci, o EAG cresceu, o EAG me deu a oportunidade e eu também dei a oportunidade pro EAG de estar lá dentro, de construir, e eles contratarem alguém que estava ali para vestir a camisa, né? E tem uma das histórias mais bonitas que tem dentro do EAG, para mim, que vai sempre ficar marcado, né? É que em 2019, logo depois da tua saída, saíram algumas pessoas, o momento estava um pouco delicado. E eu lembro que a gente estava num projeto que era a formação de coaching do EAG. A gente estava fazendo a 3ª turma, só que não tinha vendido ainda, estava fraco. E aí eu lembro que eu cheguei, montei um projeto para vender essa turma, e eu queria apresentar esse projeto para o Marcelo. E o projeto consistia em, olha, das 9 às 17 horas eu vou fazer a sessão para vender a imersão, que era o produto principal, e das 17 até as 22 a gente vai fazer sessões para vender a formação de coaching, na época que se chamava, depois transformou em formação de especialista, e a gente vai fazer o webinário com essa pessoa, montei todo um projeto. E nesse momento o Marcelo estava meio desanimado, etc. E aí a gente ficou até mais tarde numa entrega, fizemos essa entrega, chamei o Marcelo para conversar, e fiz a apresentação de todo esse projeto. O Marcelo olhou para mim e falou, cara, muito obrigado, muito obrigado. E nisso que ele falou isso, eu olhei para ele e falei assim, Marcelo, a Aline estava na sala comigo, disse, Marcelo, cara, só quero te dizer que eu acredito muito nisso daqui, eu acredito muito no EAG, e eu sei que a gente vai sair dessa, eu sei que a gente vai alcançar os resultados, pode contar comigo, pode contar com a Aline concordando e falando junto comigo, a gente vai estar junto contigo, a gente vai fazer esse negócio virar, e se tiver que apagar a luz aqui, a gente quer apagar essa luz junto contigo para fechar essa porta, mas a gente sabe que isso não vai ser necessário. E por que eu tô contando isso, né? Porque corta isso 2019, corta para 2021, dezembro de 2021, nesse evento com 800 pessoas, o Marcelo vai fazer alguns agradecimentos no palco, sobre aquele evento, que foi um grande desafio. Agradece algumas pessoas, agradece a Rete, agradece o Rogério, e aí ele faz um agradecimento especial para mim, para a Aline. Ele chama a gente no palco e começa a contar essa história.
para 800 pessoas, e eu lembro que tá eu e a Aline assim, abraçados, tem uma foto, a gente Tem de foto, máscara, tem foto. com uma taça de espumante na mão, que era um ritual. A gente chorava muito, 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 muito. E o Marcelo falando, emocionado, e aí ele conta essa história e agradece, tanto eu quanto a Aline, e ele fala assim, não, agora eu quero chamar... Ele falou, eu quero fazer 3 agradecimentos especiais. O primeiro para a Rete L, secretária dele, cuida da minha vida, etc. O segundo para o Rogério, meu sócio, que está sempre comigo. E o terceiro agradecimento, eu queria chamar o João e a Aline aqui. E aí a gente já começa a chorar. E aí ele conta toda a história. E aí, beleza, termina. E o mais marcante não foi só isso, né? Era um palco com 800 pessoas. Foi sair desse palco e chegar até o final do evento, que era onde ficava o stand de vendas, que eu ficava lá junto com o time comercial. E, cara, mais de 30, 40 pessoas pararam para me cumprimentar e agradecer. Por quê? Porque o Marcelo, ele conta nessa história que naquele momento que a gente chegou na sala dele, que eu fui apresentar o projeto e falei aquelas palavras para ele, ele fala que ele estava pensando em desistir, que ele não estava conseguindo entregar o resultado que o EG tinha que entregar, que ele estava pensando em, não necessariamente desistir, mas fechar a operação, tirar um ano sabático e morar fora, estudar e depois voltar, talvez deixar essa operação em São Paulo, não em Florianópolis, porque lá seria mais fácil, etc. E quando a gente entra na sala dele e fala aquilo, ele entendeu que, cara, ele não poderia decepcionar 2 jovens. Na época, eu e a Aline com 23 anos, ele fala assim, eu não poderia decepcionar 2 jovens que acreditam em mim, trabalham pra caramba, que têm energia, eu não posso decepcionar essas pessoas. E dito e feito, né? 2019 vem uma grande virada de jogo no EAG, e aí vem 2020, que eu já contei pra vocês, 21, 22, e até hoje o EAG continua crescendo, e a gente foi parte fundamental, né? Eu fui parte fundamental dessa virada de jogo, contribuindo, trabalhando, e até mesmo como um gesto como esse. E aí eu saio do palco, cara, muitas pessoas, assim, mais de 30, 40, 50 pessoas. João, obrigado, porque se tu não tivesse feito isso, a gente não estava aqui nessa turma do EAG. Parabéns pela sua história, parabéns pelo que tu fez. Eu não imaginava que tinha acontecido isso. Caramba, que foda. Então, cara, eu fui chorando o palco até lá, cada um vindo me abraçar, chorando, emocionado. Então, foi algo assim que vai ficar marcado na minha vida, esse momento. E aí, essa foi muito forte, né? Mas seguiu naquilo em todas as turmas que eu estive presente depois, aquilo 2022 inteiro, todos os eventos que a gente entregou, o Marcelo fazendo o mesmo agradecimento, tanto para mim, tanto para a Aline, as pessoas reconhecendo e tudo mais. Até eu sair, quando eu saí do EAG, logo na sequência teve uma turma, o Marcelo fez uma turma, no final da turma ele... Estava em São Paulo. A gente estava, né? em São Paulo também, mas ele agradece também minha presença, então eu saí com o coração quentinho de lá. E muito feliz por tudo que eu impactei lá, por tudo que eu cresci, por todos esses desafios que eu vivi, por tudo que eu aprendi, e com uma bagagem muito grande para ajudar outras pessoas, né? Porque eu fiz toda a parte comercial no EAG, tive o prazer de estar muito envolvido na parte estratégica do EAG, porque eu lembro que o meu objetivo eu quero fazer parte, eu gosto de vender, mas eu quero ficar o mais próximo da tomada de decisão. E eu trabalhei para isso, até chegar lá, né? Então, trabalhei muito e tive toda essa bagagem. E, cara, foi uma história muito rica e com muito resultado, e com uma contribuição muito grande para o EAG ser o que ele é hoje, e principalmente, né, uma contribuição enorme do EAG, as influências do Marcelo, do EAG e das pessoas que eu convivia lá dentro, para o João ser o que o João é hoje, né? Então, poder sentar aqui, não é alguém que está falando sobre vendas que nunca vendeu, não é alguém que está falando sobre como construir um processo de vendas que nunca construiu o processo, sobre gerir time comercial sem nunca ter gerido um time comercial, e alguém falando de resultado sem nunca ter tido resultado. Tudo isso eu tive na minha trajetória do EAG, tudo isso eu tive nesses 6 anos e meio que eu tive lá. E claro, né? Alguém que sempre acreditou, sempre falou que ia conseguir as coisas e sempre fiz tudo o que podia fazer para conseguir. Então a Michelle e a Aline brincam comigo, né? O João sempre fala que vai comprar um negócio, vai fazer alguma coisa e consegue. Nossa, tu tem uma habilidade para isso. E cara, eu sempre trabalhei muito, sempre acreditei muito, sempre tive muito bom humor
porque eu acho que isso me resume, né? Eu acho que um dos meus valores, o primeiro valor é lealdade, um valor muito forte pra mim é poder, mas um dos meus valores é humor, cara. Se não for pra me divertir ao longo da jornada, eu nem entro pra fazer parte. Isso me define. O senso de humor, a risada, a piada, a brincadeira é uma das coisas que definem o João como pessoa, né? Então, não vai ser o João se não tiver uma piada, se não tiver uma brincadeira, se não deixar o ambiente um pouco mais descontraído, o ambiente um pouco mais feliz. Inclusive, lá naquele teste do Descubra Seus Talentos, né, seus pontos fortes, o meu primeiro talento é o positivo, e o positivo ele se caracteriza por chegar nos lugares e mudar o ambiente, contagiar aquele ambiente com alegria, mesmo, com risadas. João? Exatamente. Tu acha que não, Dani? Só pra crevar um pouquinho o teu positivismo. E, cara, é isso, assim, eu acho que a minha história se resume, né? Não sei se não sei se foi tão resumido assim, mas se resume a tudo isso, assim, Dani. Massa, João. João, eu tenho uma pergunta só pra te falar nisso tudo. Hoje, olhando pra trajetória, é legal ver ela sendo contada, né? Mas hoje o João, que é um jovem, né? Mas lá no início da trajetória era um João bem mais novinho. Que conselho tu daria pra ti lá atrás? Cara, eu acho que tem duas maneiras, assim, né? Olhando pra parte técnica, olhando pra parte comportamental, mas a primeira coisa que eu diria pra mim é: leia alguns livros. Spin Selling, Segredos do Lobo, Armas da Persuasão. Leia esses 3 livros. Antes de começar qualquer coisa, entenda esses livros. Porque esses livros, eu li eles num espaço grande de tempo. Mas se eu tivesse lido eles antes, eu teria resultados maiores antes, porque depois que eu entendi a equação de um método que venda realmente é um processo, cara, isso mudou o meu jogo, mudou o resultado que eu tinha, e depois eu consegui fazer tudo isso por conta disso, né? Então, nos primeiros anos de AG, eu até li essas bibliografias, mas não consegui fazer a conexão que eu fui fazendo nos anos seguintes, né? Eu também era muito jovem, etc. Mas eu daria esse conselho, mas eu não sei se eu mudaria alguma coisa do que eu fiz. Porque eu acho que muitas coisas vieram no momento certo, assim. Eu podia aproveitar muitas oportunidades lá dentro por tudo que eu fiz. Eu acho que seria isso, Dani. Que massa, cara. Meu, bom demais essa história. Essa história eu já tinha escutado algumas vezes. Sim. Mas agora, né, ela toda acertadinha, toda alinhada. E, claro, com toda uma trajetória que a gente tem aqui com o Toca o Sino pela frente. Fico muito feliz, cara, de ver essa história. E os pontos todos se fechando aí, né, pra uma nova jornada aqui junto com você. Então, sou muito feliz, muito grato por toda essa tua história. Beleza, querido? Obrigado, então, vamos Dani. lá. Qual é a sacada aí que fica, então, da tua trajetória? Então, acho que a grande sacada que eu deixo é que quando eu tive o desafio de formar novos Joãos, eu entendi de fato que vendas são processos. E isso é fundamental para a gente conseguir replicar qualquer coisa e não depender do vendedor estrela, e não depender de alguém com uma habilidade muito alta na empresa para vender, mas sim construir um processo que esse processo vai ter uma conversão, esse processo vai te entregar um resultado. Eu acho que esse é o principal sacada que eu deixo. Cara, se você está escutando a gente, lembra, construa um processo para vender. Construa um processo onde qualquer pessoa consegue executar, não somente uma pessoa. Legal. A minha sacada fica, claro, eu tenho uma história com o João já de muito tempo, mas inclusive tá dentro do próprio método Toca o Sino. Gente com cabeça de aprendiz, né? Então, o João desde o começo veio com essa mentalidade, né? Boa parte da história do João, ele não se apegava a muitas coisas e sempre registrando muito passo a passo, aprendendo junto, ajustando. Essa cabeça de não ter esse modelo mental fixo, né? Tipo, não vou mexer agora e tal, mas sabendo que mexer, qual era o ponto que tinha que ajustar, ir para o campo ajustando esses pontos. Acho que não fez só parte da tua trajetória, mas quando a gente instala os processos também tem isso, né? Não é à toa que isso é um dos pilares na contratação. Sim. Né? Ter o vendedor que tem essa mentalidade. João, valeu, obrigado. Gente,
finaliza aqui essa história com o João. Se curtiu, deixa aqui o seu like, deixa aqui o comentário. Pode fazer perguntas aqui da história do João, né? O que quiserem saber mais e tal, até porque pode virar temas aí para o nosso, mais para próximos podcasts, próximas histórias, ou a gente até mesmo responder no próprio Instagram, né? Então, gente, obrigado aqui. E, João, manda lá. Queria dizer pro último, né, que foi um prazer inenarrável, porque ao longo dessa jornada eu construí alguns bordões, né? Sim. Então, um deles é o vamos e o outro é o prazer inenarrável. Legal. E agora, bora lá. Toca o sino.